Meus irmãos, é um prazer, mais uma vez, é uma honra pregar a palavra do Senhor, porque eu sei, creio que os irmãos também saibam, que nós não somos dignos nem sequer de pegar na palavra, falar o nome do Senhor. Nós não decidimos nem sequer existir, foi Ele. Então, para mim é um prazer, é uma honra, uma satisfação. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado à igreja, sempre pela recepção calorosa. E eu estou aqui por intermédio do irmão Roberton. Por intermédio dele, que eu estou aqui. Tem algumas pessoas que me acompanham, minha esposa, né? Os irmãos já sabem. Tem o irmão Junier e tem o irmão Josenildo, que congrega no Hernani Sátiro, no Betel. Vinha mais pessoas, irmãos, eu não sei o que foi que ocorreu, me acompanharam, amigos meus, não sei o que aconteceu, mas o Senhor se faz presente. Nós podemos sentir, podemos ter o coração aquecido, e o mais importante é isso, é a presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, antes de pregar, eu sempre consulto o pastor, consulto alguém da igreja e pergunto o tema, porque quem está na igreja acompanhando sabe mais aquilo que a igreja precisa. E o pastor, e eu sei que a IBM, no geral, né, tem essa tradição de, na quinta-feira, ter o culto de restauração. E o pastor falou sobre isso. E Roberton falou para mim, Salomão, eu digo que você pregue sobre avivamento. Eu vou tentar, nesse dia, em um único texto da palavra de Deus, unir esses dois temas que saltam de um único texto. E o texto que nós iremos meditar é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 23 até o verso de número 31. Atos, capítulo 4, verso de número 23. Todos encontraram, meus irmãos? Amém? A palavra de Deus diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há, que disseste, por intermédio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra.
enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Podem assentar, meus irmãos. Então, o contexto desse texto, ele é bem simples, e ele é gerador dessa situação aqui. O livro de Atos, no capítulo número 3, narra a história do fato de que Pedro e João estavam indo ao templo orar. E ao chegar ali à porta do templo, havia um aleijado, e esse aleijado estava ali há muito tempo, em torno de 40 anos, esmolando ali as portas do templo. E os apóstolos, pobres como eram, quando receberam aquele pedido de oferta, né, me dê aqui uma esmola, Pedro e João, diz o texto, fintando os olhos nele, disseram: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levante e anda, em nome de Jesus. O texto diz que eles pegaram na mão do aleijado, e o aleijado soltou, ali, já firme, curado e andando. O templo, sempre cheio e repleto de pessoas, como era, por causa dos sacrifícios e os rituais culticos que ali tinha todos os dias. O fogo no altar não podia parar, como diz o livro de Levítico, se não me falha a memória. E ali, o texto narra, no capítulo 3, que as multidões, a partir do verso 11, 3:11, que as multidões ali, eles ficaram pasmados e correram para ver o que estava acontecendo no templo. Diz o texto que Pedro olhou para eles, disse: o que vocês estão impressionados com o quê? Aqui. Porque esse homem foi curado em nome, no poder de Jesus Cristo, no templo. E foi vocês que mataram Jesus. O texto diz isso. Pedro e João no templo. Ele foi curado no nome daquele que vocês mataram. Então, ali houve um grande alvoroço. Atos 4, verso 4, diz que creram uma vasta multidão de pessoas, chegando o número a quase 5.000 pessoas. E ali o templo tinha um chefe, ali um guarda do templo, para não ter bagunça, né? E quando houve aquilo ali, os líderes religiosos, os sacerdotes, que eram os saduceus, eles chegaram ali e fizeram um muitim, prenderam Pedro e João e começaram a dizer: e agora, como é que a gente vai fazer para barrar essa turma que está dizendo que Jesus ressuscitou, e agora como é que a gente vai fazer para esconder um milagre desse tamanho? Todo mundo sabe que esse homem estava aqui há 40 anos, como é que a gente vai fazer? Não tinha como esconder aquilo ali. E aí o texto diz que eles entram em um consenso, a partir do verso 16, 18, e eles chamam Pedro e João e dizem: olha, vocês não falem mais de Jesus, nem diga que ele ressuscitou, e muito menos que a gente foi quem matou ele. Não fique dizendo essas coisas. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a eles: olha, o que importa é obedecer a Deus do que aos homens.
Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ousadia. Isso é intrepidez. Isso é graça. Isso é poder. Que é o que tem faltado em muitas ocasiões, em muitos lugares e em muitas vidas. Então, meus irmãos, é esse o contexto do texto. E como nós falamos que o culto é culto de restauração, a primeira coisa que eu quero dizer, a partir do verso 23, é que ser humano, precisa de ser humano. Perceba que quando Pedro e João, eles saem dali, a primeira coisa que eles vão procurar são quem? Os irmãos da igreja. Olha, aqui nós estamos falando de 2 homens que andaram 3 anos com Jesus, que viram o mar se acalmar, multiplicação de pães e peixes, viram Jesus transfigurado, Pedro andou em cima das águas, João dormia no peito de Jesus, às vezes, o discípulo amado. E eram 2 homens de imensa autoridade apostólica, que poderia escrever. A sombra de Pedro curava. 2 homens poderosamente usados por Deus. Mas percebam como eles são humildes, eles são mansos, e eles vão procurar a igreja. Porque gente precisa de gente. Como homens de Deus, com a autoridade que tinha até para ressuscitar mortos, fazer grandes milagres, sinais e prodígios, eles poderiam ir para casa, para junto da sua família, e não dar satisfação a ninguém, mas eles vão e contam para a igreja, porque eles entendem que eles precisavam de consolo, de conforto e de oração. Dois homens desse porte, não que eles sejam grandes, mas eles receberam uma grande autoridade. Aí, meus irmãos, nós podemos ler 2 Coríntios, não precisa abrir sua Bíblia, o verso de número 5 ao 7. Paulo dizendo aos coríntios que estava muito atribulado, a Macedônia foi uma tribulação para ele, porque quando ele chega em Filipos, ele ali é preso, sofre um açoite por expulsar um demônio. De Filipe ali ele sai, a gente conhece a história, ele desce para Tessalônica, e ali numa sinagoga prega, e há uma turba de pessoas ali que persegue ele foge dali e vai para Bereia. Quando os judeus ali de Tessalonicenses, daquela região da Macedônia, ficam sabendo, os judeus vão até Bereia perturbar Paulo e a sua equipe, e ele, confessando isso à igreja de Corinto, ele diz: olha, eu estava muito angustiado, agoniado, mas Deus enviou Tito para me ajudar. Irmãos, eu quero contar aqui um testemunho pessoal que aconteceu comigo ontem. Eu e minha esposa, nós fomos no shopping Manaíra, e eu recebi uma notícia, eu fiquei sabendo de uma coisa, e eu me sentei, e uma das pessoas iriam vir aqui, eu não sei por que ele não veio, que é o pastor Márcio, da PIB do Castelo Branco. Ele é militar, ele é do Exército. E não sabia nem que ele morava lá. E aí eu liguei para ele e disse: opa, pastor, onde é que você está? Ele disse: eu moro aqui perto do centro, perto do Tambiel. Eu disse: pois eu estou aqui. E eu estava chorando, desesperado, Não sabia o que fazer, diante do que eu recebi a notícia. E quando ele chegou lá, ele me abraçou, ele me levantou, e a gente conversando, e aquilo ali foi saindo da minha mente. Mas eu já estava para, minha esposa está aqui, eu já estava para ir deixar ele em casa, deixar o que eu tinha com ela,
ligar para os meus pais, que moram a 420 quilômetros, que é aqui a distância de Aguiar para cá, e sumir. Eu estava agoniado, desesperado. Mas quando aquele homem começou a conversar comigo, ali eu fui me acalmando, tranquilizando, porque gente precisa de gente. A primeira lição que nós aprendemos desse texto, irmãos, é que quando nós estivermos passando dificuldades, passando por processos difíceis, por angústias, por aflições, a gente não deve se retrair, ficar calado, deixar de vir para a igreja, se esconder. Não! A gente deve procurar as pessoas espirituais, de confiança, sábias, que têm temor a Deus, conhecimento bíblico, que têm amor pelas vidas, e procurar essas pessoas para ali compartilhar os problemas e as angústias, receber orientação e seguir caminhando firme na fé. Isso aconteceu comigo ontem, e ele estava para vir hoje, eu não sei porque, ele é da Força Nacional, aí de vez em quando sofre um acidente, alguém, aí ele está no meio do culto, ele sai, ele tem que sair. Talvez tenha acontecido alguma coisa. Mas a primeira lição é essa, irmãos, gente precisa de gente. Pedro e João entenderam isso e foram falar com a igreja. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Aqui, meus irmãos, a reboque vem uma implicação tremenda para as nossas vidas, que é o nosso testemunho de vida. Nós temos que sermos pessoas íntegras, de confiança, retas, sinceras, honestas, porque aqui quem vai confiar em quem é fofoqueiro, mentiroso, trambiqueiro? Tem gente que morre e não, por não confiar, aí morre na fé. Se acanha, fica lá sozinho, se angustia, vai se enfraquecendo, e ali ele morre. Chegou o homem aí, ó. Pastor Márcio, que me socorreu ontem. Estava numa aflição. Eu estava para sumir. Então, Márcio, estou pregando aqui Atos 4, a partir do 23, até o 31. Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto, irmãos. É tão importante a questão da comunhão, que aqui, mais uma vez, eu vou citar o caso dele. Eu e a Igreja Batista, a PIB do Castelo Branco, por questões de distância e tantas outras razões, a gente se separou. Não uma separação pelas portas do fundo, mas uma separação por questões geográficas e circunstanciais. E aí, um dia, não sei como, ele ligou para mim. Disse, e aí, como é que está? Contei toda a história, estou assim. E aí, nós fizemos a ponte de novo, e terça-feira eu estava na PIB do Castelo, e estamos ligados novamente. Aí, Atos capítulo 9, vai dizer que, preste bem atenção, ninguém confiava em Paulo, porque ele tinha se convertido, mas tinha um homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo, chamado Barnabé, que pegou na mão de Saulo de Tarso, levou para a igreja e disse, esse aqui se converteu, é um vaso escolhido, e agora ele tem que estar com a gente. Porque gente precisa de gente. Gente precisa de gente. A gente não tem que se esconder, meus irmãos, e não é porque o cara é pastor, é presbítero, seja lá o que for, é feito de pó, de barro, e Tiago diz que todos os homens são sujeitos às mesmas paixões. Então, em primeiro lugar, eu queria enfatizar isso desse verso. E aí, meus irmãos, nessa reunião que os apóstolos têm com a igreja, o texto prossegue dizendo, aí nós vamos agora do 24 até o 28, eu não vou aqui ler, mas diz o texto que a igreja, unânime, juntos, em união, eles levantaram a voz, em oração, e disseram, tu, Senhor, eu quero enfatizar aqui só 3 palavras, 3, tu, 3 verbos que fizeste, disseste e predeterminou. Então, eles, em primeiro lugar, quando eles se colocam diante
de Deus. Perceba, eles oram dizendo: Senhor, a igreja unida, a igreja junta, foi o Senhor que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Aqui é uma alusão a Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Eles estão orando, olhe como é incrível, eles sendo perseguidos pela liderança religiosa, eles já sabendo e tendo visto que eles tinham matado Jesus, feito toda a trama, mas eles reconhecem que Deus é soberano, e a confiança e a fé deles, eles falam, porque o Senhor é Criador dos céus e da terra, nós sabemos com quem estamos falando, com quem não perde o controle de nada. Segundo, o Senhor disseste, por meio da boca do teu santo servo, por meio do Espírito Santo de Davi, Salmos capítulo 2, que é uma alusão tríplica. Primeiro, quando Davi é ungido, ele é perseguido. Ele fala a respeito de si mesmo no Salmo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala a respeito de Jesus, que é o que o texto diz aqui. Que se uniram todos contra Jesus para matar Jesus. Tu disseste isso por meio dele. A segunda coisa, a terceira predeterminou. Tudo que eles fizeram, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e o povo de Israel, tudo que eles fizeram porque o Senhor predeterminou. Aqui nós entramos no mistério infindável, insondável. A soberania de Deus e a liberdade humana. Quando nós lemos os 4 evangelhos, a gente vê Marcos 14, a gente vê que Pilatos viu que os homens, os líderes religiosos tinham inveja de Jesus. Os homens que se reuniram para matar Jesus fizeram o que fizeram porque quiseram. Deus não estava empurrando o coração deles, não. Eles estavam fazendo tudo, simplesmente tudo o que eles queriam. Porque queriam. Mas esse texto diz que eles fizeram o que fizeram porque Deus predeterminou. Eles fizeram porque quiseram. Porque tinham inveja, medo de perder o poder. Mas eles fizeram porque Deus predeterminou. Salomão, como é isso, eu não sei. Eu só vou até aqui. Por quê? Porque tem coisas que não dá para ir além. E nós temos que conviver de forma pacífica com o texto bíblico. Por exemplo, Jesus, ele em Mateus 11, verso 25, ele diz assim: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. Só Jesus está agradecendo a Deus, porque Ele ocultou as coisas dos sábios e entendidos. E revelaste aos pequeninos. Aí o verso 28, todo mundo conhece. Aí ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como é que eu vou explicar isso? Eu não vou, porque eu não sei. Mas as duas coisas andam juntos. E isso, meus irmãos, preste bem atenção que tudo isso, para a igreja e para os apóstolos, serve de consolo, serve de conforto, serve de confiança e de fé. Não de apavorar. Não para ter medo, eita, o que foi que Deus determinou, o que foi que Deus planejou, será que é mal, será que é ruim? Isso não, isso tudo aqui, veja que eles mataram Jesus, e diz o texto aqui que eles fizeram o que fizeram por causa do propósito, porque a tua mão e o teu propósito antes determinou, mas isso aqui está servindo de consolo e de conforto para eles. Como é que eu vou entender isso? A não
ser a luz do Espírito Santo que nos consola, nos conforta, nos edifica, nos encoraja, nos convence, nos dá dons e faz todas as coisas para a glória de Deus. Então, meus irmãos, do verso 24 ao verso 28, nós devemos entender que a soberania de Deus não é um motivo para que a gente deixe de orar. Tem gente que pensa que porque Deus é soberano, aí deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de evangelizar, e isso é uma loucura, é o contrário. É o contrário. Por que é que eu evangelizo? Jesus mandou. Mateus 28, a grande comissão. Por que é que eu oro? Por que é que eu oro? Culto de restauração. Por que é que eu oro? Porque Jesus mandou. Lucas 11, a partir do verso 5, Jesus vai falar da parábola do amigo inoportuno. Lembra? Que fica, me dá um pão aí, que chegou um pessoal na minha casa. Logo depois ele diz, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e tudo mais. Então veja, por que que a gente ora? Porque o próprio Cristo nos incentiva, nos ordena, peça, busque, bate, e você vai achar. Então é um motivo de orar. Eu estou orando a um Deus que eu sei que é soberano, mas eu estou orando a um Deus que disse que era para mim orar. Não bastasse isso, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, do verso 1 ao 9, fala algumas traduções, o juiz aí, maldoso, ou a viúva impenitente, que a viúva ficava dizendo, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, e o juiz dizia no coração, que ainda que eu não temos homens, eu não temo a Deus, mas eu vou atender essa mulher, porque eu não aguento mais. Então eu coloco meu joelho no chão, meu Deus, eu sei que o Senhor é Deus, é soberano, e eu estou aqui porque o Senhor mesmo nos dá a liberdade e o mandamento de pedirmos ao Senhor. Não sei o que é que você está passando, sofrendo, pensando, angustiado, agoniado, aflito, com a mente a 1 milhão por hora, como eu estava ontem, vendo a hora perder o controle da mente. Mas ore, porque ele diz o texto da parábola da viúva, que ele fará justiça aos seus. Se esse juiz atendeu esse homem, essa viúva, enquanto mais o Pai Celestial não vai atender às nossas orações. Ainda, meus irmãos, aqui dentro, o próprio Jesus, esse é um dos textos que para mim mais me incentiva a viver, porque eu sou uma pessoa assim, extremamente ansioso. Mas o texto de Hebreus 4, a partir do versículo 14, vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque ele era um como nós, semelhante a nós, sem pecados, que adentrou aos céus e intercede pelos seus. Então Jesus sabe o que eu e você passa melhor do que nós mesmos, do que nossos pais, nossas famílias, nosso pastor, nossa igreja. Ele sabe porque ele passou por tudo que nós passamos sem pecado. Então ele pode interceder por nós, plenamente, sabendo de tudo, sem que a gente nem saiba expressar, mas a gente pode orar, porque ainda o Espírito Santo intercede por nós, mesmo sem nós sabermos orar. E aí, meus irmãos, eles terminam a oração pedindo a Deus, a partir do verso 29, ele diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Meu Deus do céu, que oração! Quando eu olho para o fim dessa oração, eu fico extremamente pasmado,
porque eles já tinham matado João Batista, os profetas inteiros, ali Jesus, mas aqui eles não dizem, Senhor, eu quero vingança, eu quero justiça. Não. Eles olham e dizem, Senhor, olha para as ameaças que nos é feitas. Em outras palavras, como homens falhos, fracos e pecadores, não permita que nós esmoreçamos diante de tamanha pressão, perseguição, diante de tanto poder, poder estatal e poder religioso. Não nos deixe esmorecer. Eles pedem intrepidez, coragem, ousadia para não retroceder, mas continuar pregando, apesar das perseguições, apesar das pressões, apesar de toda a opressão ali que eles sofriam. Concede, Senhor, aos teus servos intrepidez. Alguém aqui tem coragem de fazer uma oração dessas, você sendo perseguido, e você dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma coisa que está me dando perseguição, mas me dá mais para ter mais perseguição. Em outras palavras, ele está dizendo que venha mais, mas nos dê coragem. O que foi por que é que eles foram presos? Primeiro lugar, porque houve uma cura, não é? Segundo lugar, eles foram presos porque eles estavam pregando no templo. E aqui eles estão pedindo a Deus, continue operando curas, milagres, ou continue operando maravilhas e continue nos dando coragem. Eles não tinham medo de morrer, não. É uma geração completamente diferente da nossa, que vive apavorada com medo da morte. Aqui não. Você vê, leia Atos 12, você vê Pedro, depois que Tiago morreu, dormindo. E o anjo cutuca Pedro, diz aí no grego, diz que o anjo cutuca Pedro, diz, bota a sandália, rapaz, e ele só vai se acordar lá ao sono pesado. Estava nem aí. Não tinha medo da morte. Então, meus irmãos, nós precisamos urgentemente fazer a Deus essa oração, Senhor, nos conceda intrepidez, ousadia e coragem. Veja, irmãos, aqui tem todo um sinédrio, pressionando eles, mandando eles calarem a boca. Aqui, Jesus já tinha dito a eles, olha, vocês vão ser perseguidos. Está lá em Mateus 10, está lá em Mateus capítulo 24, verso 10, 11 e 12. Aí Jesus já tinha dito, olha, vocês vão ser perseguidos. Mas aqui, veja, nesse mesmo eles tendo tanta opressão, eles não recuam não, eles querem avançar. Aí eu olho hoje, eu digo, meu Deus, a gente não tem opressão, a gente não tem pressão, a gente não tem restrição, a gente tem carro, a gente tem moto, saneamento básico, avião, a gente tem navios, a gente tem tudo, e por que o evangelho não avança como avançava aqui, meu Deus? Colossenses 1, 23, vai dizer que o evangelho chegou a toda criatura naquele tempo de Paulo, no mundo conhecido, né, no Império Romano. Agora isso ali, andando de navio, totalmente do mundo diferente de hoje. Eu vim 420 quilômetros, 6 horas de viagem. Dependendo do pé aí, você bota menos ou mais, mas é isso. Olha a facilidade. E o que está faltando, irmãos? Intrepidez, ousadia. A gente, às vezes, não prega para o vizinho, não tem coragem. Não prega para o colega de time, para o colega de sala, não pega para o colega do trabalho, não vai ali. Não tem ousadia, não tem coragem. Isso tudo porque você pode falar aí abertamente. Percebem como nós precisamos de um avivamento?
Saiu uma reportagem, um amigo meu mandou para mim, disse, olha, Salomão, ele disse tudo empolgado para mim, olha, o número de evangélicos tem crescido, e isso, aquilo, tudo mais, e aí eu homem da roça, ignorante e bruto, eu disse, meu filho, não se impressione com isso não, tem muito inchaço, você está vendo mudança, você está vendo transformação, você está vendo quebrantamento, você está vendo pessoas arrependidas, chorando, pessoas querendo servirem, terem responsabilidade, levar o evangelho à frente. Não, ele disse, eu digo, então isso é inchaço, meu filho. A igreja hoje é rica, tem poder político, tem poder aquisitivo, tem poder templário. Esses homens aqui não tinham nada. Mas chegava porque tinha graça, intrepidez. É o que nós precisamos, é disso. E aqui, como o pastor disse que nós podemos ir até 9h20, é aqui onde eu quero fechar dizendo que nós precisamos de um avivamento. Qual o caminho do avivamento? Versículo de número 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Aqui há uma manifestação divina. Em primeiro lugar, o lugar treme, o terremoto, há um terremoto onde eles estavam. Provavelmente aqui foi uma teofania, como aconteceu lá no Sinai, o monte balançando, fumegando, para encorajar e autenticar ali o ministério que Deus tinha dado por meio de Cristo Jesus àquele povo. Em segundo lugar, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham recebido o Espírito Santo. Em Lucas, quando Jesus soprou neles, Lucas 24, depois eles foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e aqui, mais uma vez, eles foram de novo revestidos, cheios do poder de Deus. Isso na nossa vida deve ser diário, constante, uma busca intensa por enchimento do Espírito Santo. E não só está aqui nesse livro, Efésios 5,18 diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, entoando salmos, cânticos e hinos espirituais. Isso não é uma coisa que acontece uma vez e acabou, não. Nós devemos viver buscando diariamente o enchimento do Espírito Santo. E aí diz que depois que eles foram cheios, o que é que acontece? Eles saíram anunciando a palavra de Deus. Depois que Jesus já tinha sido morto, depois que o Sinédrio, a partir do verso 16, chamando eles, disseram, ó, fica calados, cala a boca, não fala nada, fica quietinho aí, mas quando nós lemos Atos, capítulo número 5, vai dizer que todo dia eles estavam num templo e de casa em casa pregando o Evangelho. Destemidos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ter poder. Isso aqui é avivamento. Você, a qualquer momento, podendo ser morto sem nenhuma reivindicação de direito. Queimado, degolado, crucificado. Mas como eles foram cheios, eles não tinham medo. Eles anunciavam cada dia mais e mais e mais e mais. E a igreja só crescia. Meus irmãos, para que um avivamento aconteça, é necessário pelo menos duas coisas: oração e pregação verdadeira e fiel do Evangelho. Atos, capítulo de número 1, verso 14, diz que eles oravam unânimes, 120 pessoas no cenáculo. Versículo 15,
Era 120 pessoas. Atos capítulo 2, verso 41 e 42. Vai dizer que no primeiro sermão, Deus acrescenta quase 3.000 pessoas. Atos capítulo 4, verso 4. Aqui nesse texto, depois que Pedro prega, vai dizer que o número de pessoas que subiu a quase 5.000 pessoas, porque eles estavam sempre orando e pregando. Orando e pregando. Atos capítulo 5, versículos, se não me falha a memória, de número 31, vai dizer que já ali havia uma multidão já que não se encontrava mais de homens e mulheres. Atos capítulo 9, versículo de número 31, vai dizer que a igreja agora já estava na Judeia, na Galileia e em Samaria. A igreja já estava se espalhando mais ligeiro do que o Covid na pandemia. Perceba que eles tentaram impedir o crescimento do Evangelho e do reino de Deus, apedrejando Estevão, matando aquele diácono ali, e ali foi pior, porque eles estavam ali presos em Jerusalém, e ali depois que eles se espatifaram, Atos 8, do verso 1 ao 4, cada um corria para um lado anunciando a palavra de Deus, foi pior, se espalhou mais. Por quê? Porque a igreja primitiva vivia perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí nós olhamos hoje, irmãos, culto de oração. As pessoas hoje praticamente não querem vir. Como é que a pessoa quer avivamento, se encher do Espírito, ter paz, comunhão, crescimento espiritual, se ela não ora? Como é que eu vou crescer em intimidade, em comunhão com meu Pai, se nem com Ele eu falo? A igreja, meus irmãos, olha, eu não me impressiono com o templo, eu não me impressiono com números de pessoas, eu não me impressiono com nada disso, eu me impressiono quando eu vejo pessoas sedentas. Eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, eu quero evangelizar, eu quero servir, eu não sei, mas eu quero. Uma pessoa dessa vale mais do que 1 milhão. Eu quero aqui contar aqui apenas alguns testemunhos rápidos, porque o tempo é curtíssimo, mas, por exemplo, tem um livro do presbiteriano muito conhecido, que ele fez missões numa tribo de Concombas, Ronaldo Lindório. Ele disse que mobilizou uma equipe de missionários e estava tendo avivamento. Se convertia pelo menos uma pessoa por dia, lá nessa tribo. E aí ele fez um grande avanço, chamou os melhores missionários que ele tinha e se converteu 3 pessoas. Aí foi uma velhinha, ficou lá na tribo dela, 2 dias ela ficou evangelizando de casa em casa, e a tribo inteira se converteu 60 pessoas. Ela ficava orando e pregando, orando e pregando, orando e pregando. O que os grandes homens não conseguiram, aquela velhinha conseguiu. Por meio da oração e por meio da pregação do Evangelho, meus irmãos. É assim que a igreja avança. Não tem mistério, não tem táticas mágicas, estratégias. Não, é oração e pregar. Era o que Jesus fazia, era o que os apóstolos faziam, por onde eles querem que passassem, que andassem. Eu poderia aqui, meus irmãos, falar de tantas outras histórias de avivamento, a partir do Novo Testamento, por exemplo, Atos 19. Paulo passa 3 anos pregando, não é isso? Ele começa na escola de Tirano, ele passa 3 meses, e aí ele é retirado dali, e começa a pregar, expulsar demônio. E os filhos de Cefas tentaram expulsar um demônio, e ali eles sofreram uma surra, saíram nus, envergonhados. E aí esse fato chegou à igreja dos Efésios, e ali houve um grande avivamento.
Atos 19, a partir do verso 17 ao 20, vai dizer que eles ali tiveram um temor do Senhor, a palavra de Deus crescia e prevalecia, eles pegaram os livros de magia que eles tinham, queimaram em praça pública, e a palavra do Senhor só se espalhava. Por quê? Porque Paulo estava lá pregando dia após dia e orando. E no capítulo 20 ele diz: olha, vocês sabem do meu sofrimento, das perseguições que eu sofri aqui, que de todos os dias, de casa em casa, eu andava pregando, alertando, orando. Eu estou indo embora, vocês nunca mais vão me verem, vão surgir falsos profetas. Mas o avivamento veio porque ele estava pregando e orando todos os dias, até que depois de 3 anos, explodiu aquele avivamento. Eu quero encerrar contando a última história, teria muitas outras, bíblicas e históricas, uma das mais recentes, aqui no país de Gales. Essa eu peço aos irmãos que estudem, leiam e procuram. Um jovem chamado Evans Roberts, do país de Gales. Ele, desde pequeno, ele tinha assim, uma espiritualidade muito aguçada. Desde os 14 anos, ele ficava assim, de 2 horas da manhã até 5, orando. Quando ele cresceu, ele trabalhava em Minas, com carvão, essas coisas. E aí ele foi para o seminário estudar. E no seminário, ele, um homem muito espiritual, orava demais. E ele disse que sentiu um chamado no coração de voltar para a terra dele, para a cidade dele, para começar a pregar e a orar. Ele chegou para um pastor dele e disse: pastor, Deus está me mandando voltar para mim orar. Ele disse: será que é de Deus ou não? Ele disse: meu filho, o diabo não manda ninguém orar. Pode ir que é de Deus. Esse jovem, 1903, historicamente é bem pertinho, é aqui. Em 6 meses se converteu 100 mil pessoas no país de Gales. 100 mil pessoas. As cadeias fecharam. Isso não sou eu que estou dizendo, não, a história conta. Os juízes ficavam trocando luva branca, porque não tinha causa a ser julgada. Os bares fecharam, prostíbulos. A presença de Deus era tão poderosa durante 6 meses naquele lugar, que às vezes os times de futebol entravam dentro do campo, e a história e os relatos dizem que as pessoas não conseguiam jogar, de tão poderosa que era a presença de Deus ali. Esse homem lia tanto a Bíblia, orava, que morreu com 29 anos, ele colapsou de tanto orar, ler a Bíblia e jejuar. Nove e 20, né? Não, eu vou contar só mais uma. Vou parar no cronômetro. Depois vocês olhem também eu acho que é as Ilhas Hébridas ou é a Fiji. Ilhas Fiji, é uma dessas duas, agora eu me esqueci. O país vivia numa polarização política que o Brasil não chega nem perto. Eles se matavam, tinha guerra civil, era guerra civil. Eles mesmos se matando. E os pastores ali se reuniram, começaram a orar, e ali aconteceu um avivamento tão avassalador nessa ilha, que ali se converteu praticamente todas as pessoas. Também acabou a guerra, corrupção, roubo, todo tipo de mazela que você imaginar, porque os homens se reuniram, começaram a orar e proclamaram o Evangelho. E como igreja, é o que nós devemos fazer. Botar os nossos joelhos no chão, voltar a ter uma vida de oração, leitura da Bíblia. Eu digo à minha esposa, eu tenho inveja. Eu tenho 29 anos de idade. Eu conheci o Evangelho com 9 anos, mas só vim me converter com 19. Mas eu lembro
Eu me lembro muito bem, graças a Deus, Deus me deu uma memória implacável. Eu me lembro das pessoas lá no meu interior, com a bibliazinha debaixo do bar, sem ter nem saneamento básico, nem luz, nem nada. E eles tudo felizes, saindo para evangelizar. Aí hoje o cara tem carro, tem casa, tem moto, tem tudo e é triste. É angustiado e o consumo de remédio controlado só aumentando, enquanto o povo, meu Deus, a vizinha que mora do meu lado, ainda tem um baú lá. Baú, viu? É luxo, baú é luxo, porque guardava roupa e mala. Mas está faltando o joelho no chão. Oração, leitura da Bíblia, jejum, entrega ao Senhor. Esse mundo, irmãos, tomou de conta de nós. Celular, internet, mundo virtual, tem nos consumido. Às vezes eu fico com vontade de jogar o meu na parede. É sério. Porque quando eu olho, eu digo, 30 minutos, 20, 40, perdi esse tempo todo, eu deveria estar falando outra coisa, meu Deus. Só futilidades. Agora, a igreja primitiva não tinha tempo para isso. Era de casa em casa, era partindo o pão, era oração, era leitura da palavra, era pregação, era jejum e era proclamação do Evangelho. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a todos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém? Muito obrigado.